Vibe Mundial FM. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido bastante recorrente nos meus cursos, nos meus atendimentos, que é um novo olhar para o animal de estimação ou um novo olhar para o animal de companhia, né? Primeiro, o que é um animal de estimação ou, mais modernamente, um animal de companhia? Os animais, eles mudaram o seu status dentro das famílias aos quais eles convivem. Se nós olharmos o século passado, até o século passado, o animal ele era considerado numa posição diferente ao qual ele é hoje. Então os animais viviam nos quintais, né? Eu estou me referindo aos cães e gatos, que é esses que são os nossos animais de companhia. Os animais domésticos, eles tinham uma outra relação com a gente, né? Por uma série de motivos, os animais mudaram seus status em relação às nossas famílias, como eu estava dizendo, por várias questões. As cidades se verticalizaram, né? Os grandes centros, as cidades incharam, as pessoas saíram do interior, dos sítios, né? Depois da Revolução Industrial do século passado, após Segunda Guerra, final de Segunda Guerra, 1945. Então os grandes centros cresceram, uma cidade como São Paulo, com hoje 20 milhões de habitantes na grande São Paulo, né? São Paulo e seu entorno. Então os animais, eles saíram do quintal, eles saíram das chácaras, saíram dos sítios, saíram das fazendas e vieram para dentro da nossa casa, cada vez mais. Então o animal, ele estreitou a relação, o convívio com o ser humano, com o seu dono, com o seu tutor, com o seu proprietário. Pois bem, esse é um fator. O segundo fator, que as pessoas passaram a ter cada vez menos filhos. E grande parte dos casais hoje, nas uniões que se fazem, nos casamentos, nas uniões estáveis, decidem não ter filhos. Essa é uma outra questão. Associado a outros fatores menores, talvez uma decepção da espécie humana, né? A gente está cada vez mais decepcionado com membros da nossa espécie ao qual a gente convive. Nós estamos cada vez mais isolados das nossas famílias. O número de divórcios e separações aumentaram drasticamente. Então, houve uma fragmentação das famílias. Enfim, por esses e outros motivos, os animais de companhia, eles passaram a ter uma outra importância nas famílias. A ponto da gente chamar hoje as famílias de famílias multiespécies. O que são famílias multiespécies? São famílias feitas, que se reúnem membros de espécies diferentes. Então, uma pessoa que mora sozinha com um cachorro, nessa família tem duas espécies, a espécie humana e a espécie canina. Uma pessoa que tem lá o marido, a esposa, o filho e o gato, duas espécies, a espécie canina, a espécie felina e a espécie humana. Enfim, as famílias multiespécies, elas vêm numa outra roupagem mostrar para a gente que os animais, eles fazem parte do nosso sistema familiar também. E cada vez mais. Eu acho que isso ninguém duvida. Basta a gente passear no shopping, a gente vai ver cenas muito impressionantes de casais empurrando carrinhos, onde em vez de bebê, você olha, tem um cachorro. Casais empurrando carrinhos vazios, onde, na verdade, não tem bebê, tem o cachorro que está no colo da mãe, da moça ou do rapaz, representando ali a sogra, né, desse casal, carregando o cachorro no colo, numa posição como se fosse de criança. Essa é uma cena muito comum que eu vejo toda vez que eu vou no shopping. E a gente acaba indo no shopping muitas vezes semanalmente, final de semana, para comer, para comprar alguma coisa, entretenimento, enfim. Eu que tenho um filho de 14 anos, estou sempre passeando por aí, me socializando nesses centros de compra aqui de São Paulo. Eu vejo essa cena muito comumente. Então a gente percebe que o animal hoje assume um outro status. Bom, tá bom, isso é fato. Ninguém vai discutir isso? Não, ninguém vai discutir isso, então tá bom.
Qual a consequência disso? O que acontece com o animal nessa situação? E o que acontece com as pessoas nessa família? Quais as consequências desse processo chamado humanização? Humanização é dar vida de gente a quem não é gente. O cachorro é gente? Não. O gato é gente? Não. Quando eu os trato como gente, eu estou dentro de um processo chamado humanização. Certo? Certo. Bom, tem a boa humanização e tem a má humanização? Talvez. Talvez sim. Talvez na medida que eu leve o animal a um veterinário, que é meu caso, homeopata, eu estou humanizando o animal. Mas isso seria uma boa humanização? Seria. Eu não estou buscando um tratamento melhor para o meu animal que está doente? Legal. Na medida que eu procuro um oftalmologista veterinário, eu também não estou humanizando o animal? Sim. Não seria essa uma boa humanização, já que tem um profissional que se formou em medicina veterinária, fez um curso de especialização e hoje ele resolve patologias do aparelho ocular do animal de uma forma com excelência? Isso não é uma boa humanização? É, isso é uma boa humanização. E qual que é a má humanização? A má humanização, se é que a gente pode classificar entre boa e má, entre boa e ruim, a má humanização é essa justamente que eu estava me referindo quando a gente vai no shopping e vê um cachorro num carrinho de bebê. Essa talvez seja a má humanização. Ah, é, Marcos? Mas por quê? Qual que é o problema de eu ter um animal, resolver, por exemplo, criar uma situação aqui para a gente entender. Eu me casei e resolvo não ter filho, adquiro um animal, compro ou adoto, não importa, trago um animal para dentro da minha intimidade, para dentro da minha casa, para dentro do meu apartamento e o coloco no lugar de filho, chamando-o de vem com o papai ou vem com a mamãe. Filhinho, vem jantar. Estou dando exemplos. Vamos passear, filhinho? Né? E além da minha conduta de chamá-lo de filho, né? Vem com o papai, vem com a mamãe, eu tenho uma postura interna, né? Além de passear no shopping, além de pôr roupinha com um lacinho, vestidinho, além de colocar sapatinho para sair na rua, além dessas questões físicas, eu também internamente o coloco num lugar dentro do meu coração como filho. Para justificar ou um filho que eu não tive, ou um filho que eu quero ter mais por comodidade, e cada vez eu vejo mais isso, que as pessoas não querem ter filho para não ter problema, porque filho está difícil, porque o mundo é complicado, porque uma escola está cara, é isso que eu ouço por aí. Então a gente resolve não ter filho, mas no fundo a gente quer filho. Aí a gente adquire um animal e coloca no lugar desse filho. Porque a gente quer o bônus do filho, não o ônus do filho. A gente quer chegar em casa à noite, vindo do trabalho, abrir a porta e ter um cachorro abanando o rabo pra gente. Um gato que vem ao nosso encontro para pedir um afago, um carinho. Para roçar na nossa perna, no nosso braço. Para não sentir solidão. No entanto, a gente não quer ter um filho, porque filho, os primeiros 3 meses, não sei, tem cólica, depois cresce, depois é adolescência, depois é faculdade, depois é conversar de sexo, de droga, depois o mundo está perdido. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então a gente não quer o ônus do filho, mas a gente quer o bônus do filho, que é a companhia. Então a gente adquire um animal, coloca esse animal dentro da gente, dentro do coração da gente, num lugar que era para ser o filho, e esse que é. E aí começam todos os nossos problemas. Ah, Marcos, mas você está exagerando. Que problema que pode ter isso? Para mim é ótimo. Eu chego em casa, vem com o papai, vem com a mamãe, eu me sinto bem. A ciência já comprovou que quando eu olho para o animal, eu libero uma substância chamada ocitocina,
que além de ser um hormônio, é um neurotransmissor, conhecido como hormônio do prazer, hormônio do amor, hormônio do bem-estar. Isso diminui doença cardiovascular, melhora a recuperação de paciente em convalescência de cirurgia. A ciência já provou tudo isso. E eu digo o seguinte, você está certo. De fato, tudo isso que você falou é verdade. E agora eu te pergunto, você está olhando para o animal ou você está olhando para você? Porque se você estiver olhando só para você, está tudo certo. A questão é que eu tenho como primeira formação medicina veterinária. Então eu fui treinado, orientado, eu me dediquei a esses 29 anos de consultório para olhar pro animal. E eu digo para você com todas as letras, essa sua postura, essa sua conduta está errada. Sabe por que está errada? Porque vai trazer resultados não favoráveis para o animal. Traz resultados desfavoráveis para você também. Mas essa é até uma outra história. O mais importante é que a gente precisa olhar para o animal. E a gente não olha. Ah, Marcos, mas não, eu gosto tanto do meu cachorro, eu amo ele, eu gasto R$3.000 por mês. Outro dia meu cachorro ficou doente, eu internei ele num hospital aqui em São Paulo, eu gastei 25 mil. Pessoal, eu estou reproduzindo falas reais que eu ouço todos os dias, muitas vezes no consultório, né? Esse gasto de R$25.000 eu não ouço todos os dias, mas já ouvi muito. Se não era esse valor, era um valor que eu considero alto. E a pessoa gastou. O que prova que, de fato, a pessoa ama o animal. Mas amar sem ter uma ordem, amor sem ordem, é desordem. E quem disse isso é o grande psicanalista alemão Bert Hellinger. E é verdade, porque assim a gente prejudica o animal. Dizer que ama tanto, para justificar uma conduta, para colocar o animal no lugar do filho, é um amor infantil, é um amor ignorante. É um amor que está baseado no seu processo carencial emocional que você não olha. Vibe Mundial.